Olá, pessoal. Desejo a vocês um dia abençoado pelo Senhor e protegido. Seja ele manhã, tarde ou noite. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre as vossas vidas, né? Então, curte, compartilha, se inscreve e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Venho aqui compartilhar com vocês uma passagem bíblica, uma palavra para o seu coração. E que ela fale ao seu coração assim como falou ao meu. E que se encontra lá em Samuel. Deixa eu ler aqui. 1 Samuel 17, a partir do 23. São alguns versículos que eu vou ler. E tem como tema o gigante. Golias insulta os israelitas. Né? E começa assim o 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu, de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Né? Então aqui esse gigante Golias, ele afrontava o povo de Israel, o exército, né, de Israel. E a palavra diz aqui no 17, a partir do 16, que chegava-se, pois, um filisteu pela manhã, à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Né? Então ele apresentou por 40 dias afrontando, olha o tempo, afrontando o exército do Deus vivo. E no 24, fala que, porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia diante dele e temia grandemente. Então, assim, o exército do Deus vivo fugiu diante da presença desse gigante, Golias, porque ele tinha mais de 2 metros de altura e os homens temeram. E não era qualquer homem, não era qualquer exército, era um exército do Deus vivo. E esses homens ficou paralisado, mas a palavra diz que Davi ouviu, né, aquelas palavras e Davi se pôs a pelejar, né, com esse gigante, né? E eu acho interessante aqui, eu lendo essa passagem que igual o tema, né, que eu disse assim, vença o medo, saiba como vencer o medo, né? E Davi aqui, ele vai dizer assim a Saul, no 32. Ele vai dizer assim, ó, Davi se põe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi. Então Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi ele se propõe, né, se põe na posição de servo e se propõe a pelejar contra o filisteu. Enquanto havia um exército de Deus, de um Deus vivo, temendo, até o rei, né, estava paralisado com as afrontas desse gigante, né? E esse gigante ele ia de manhã e de tarde afrontar o povo de Israel, o exército de Israel. Mas aí Davi ouviu porque o pai de Davi tinha mandado ele levar uns alimentos para os seus irmãos, que fazia parte do exército de Deus vivo, de Saul, né, do rei Saul. E ali Davi ouviu nessas palavras. Então Davi se propõe a pelejar contra esse gigante. E ali o rei diz a ele que contra esse gigante ele não pode pelejar, porque ele é preparado desde a sua mocidade.
né? Então, assim, o gigante ele era preparado desde a sua mocidade, era um gigante de guerra e sabia muito bem lutar. E ali eu achei interessante porque conta das vezes, né? O rei nem conhecia Davi e eu achei interessante que muitas das vezes alguém vai olhar para você, olhar para mim e não ver capacidade nenhuma. Não vê capacidade nenhuma, né? Mas nem lhe conhece, viu? Nem lhe conhece, porque aqui o rei não conhecia Davi, né? E ali Davi explica, né? Explica a sua capacidade, né? E muitas das vezes alguém olha para a gente e não vê capacidade, né? E muitas das vezes a gente escuta até algo que chega a paralisar porque a gente recebe. Mas olha a resposta que Davi deu ao rei, porque Davi sabia da sua capacidade e da experiência que ele tinha. E eu achei interessante aqui que Davi diz assim, ó. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava. Davi diz a Saul, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele comigo, contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Está vendo? Davi, ele disse assim, olha, vinha um urso, um leão ou um urso, e arrebatava a minha ovelha. E eu ia lá e arrebatava das suas mãos, da sua boca. Né? E ele diz mais, assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. É tremendo, eu acho tremendo, porque assim, Davi, ele sabia da sua capacidade, Davi sabia da confiança que tinha no Senhor, e as palavras contrárias ele não deixou, né? Ele não deixou que parasasse ele. Eu digo palavra contrária porque assim, apesar de Saul não conhecer ele, e olhou com olhar por ele ser um menino moço, né? Pelo seu tamanho, pela sua aparência, disse: olha, não vai porque ele é um homem preparado. Ele é um homem de guerra desde a sua mocidade, então ele é bem preparado para a guerra. Então Davi sabia da sua capacidade e disse: olha, rei, eu já arrebatei a ovelha do meu pai da boca de um urso e de um leão, e o Senhor foi comigo. E é muito interessante que ele não desiste, ele vai em frente. Então, mais na frente da palavra, quando você vai prosseguir a leitura, gente, eu estou falando meio cansado porque eu estou gestante de 7 meses e parece que vai faltando fôlego, enquanto vai aumentando o tempo da gestação. E mais na frente, Saul, ele tenta botar as suas armaduras em Davi. E Davi vê que ele fica com dificuldade de se mover. Então Davi rejeita, né, as armaduras. Eu acho interessante que a pessoa aprende, porque assim, tem coisas que do meu próximo que não vai servir para mim. Não adianta eu querer usar algo que é do meu próximo, que o meu próximo usa, que não vai me ajudar, não vai prevalecer para mim. Porque prevalecer não vai me servir, né? Vai terminar deixando eu parado, impedido, vai ser um empecilho. Né? E ali Davi rejeita e diz, Davi rejeita, né? E ali Davi rejeita e Davi usa o que tem, né? E muitas das vezes a gente não precisa de algo emprestado, precisa usar aquilo que o Senhor nos deu, né? Aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? E quando a gente está na presença do Senhor,
a gente tem que usar aquilo que o Senhor nos deu, né? Isso é um louvor, se tem um dom do louvor, louve. Porque o louvor, a unção, né? Através da unção, através do louvor, ele quebra cadeias, né? E assim foi como quando Paulo e Silas estavam presos, através do louvor e da oração, né? E a oração, se for a oração, ore, né? A oração move montanha, junto com a fé, né? E assim Davi foi, né? E a gente tem que usar aquilo que o Senhor não colocou na nossa mão. Se você tem um dom do louvor, louva ao Senhor. Se é na oração, é na oração. Vá na oração. Se é na intercessão, é na intercessão. Se é a palavra, use a palavra, mas use aquilo que o Senhor lhe deu, que muitas das vezes o Senhor nos dá algo. Por exemplo, a gente pode orar, mas acha que a oração do nosso próximo faz mais efeito do que a nossa. Acha que o louvor do nosso próximo chega ao seu, o nosso não, né? Mas a gente tem que usar aquilo que o Senhor nos deu. E aqui foi, Davi usou uma funda e uma pedra, né? E Davi foi e falou para o filisteu, né? Porém, e Davi e disse mais o filisteu a Davi, o filisteu disse a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo, né? Então ele ameaça Davi. Diz que Davi vai até ele, que ele vai dar as carnes às aves do céu e às bestas do campo, né? Porém, Davi diz a ele assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com um escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na mão e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos dos arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Né? Então, assim, ele ameaça Davi e Davi fala para ele que hoje mesmo o Senhor ia dar vitória a Israel. E assim foi, viu? E o Senhor deu vitória a Israel com o que Davi tinha nas mãos. Eu aprendo que a gente tem que usar o que o Senhor nos deu, aquilo que tem nas nossas mãos. E Davi usou uma funda e uma pedra. E em nome do Senhor teve vitória. E o nome do Senhor foi glorificado. Né? E veja bem, o tema é convencer o medo, né? E eu digo a você, vença o seu medo, no nome do Senhor. Né? A palavra do Senhor diz que o Senhor não deu espírito de medo, mas nos deu espírito de coragem. Né? E o medo, ele nos paralisa. O medo, ele vem e deixa a gente paralisado. Né? Mas no nome do Senhor Jesus, se você está se sentindo paralisado, com medo, vença em nome de Jesus, enfrente o seu medo. Aqui havia um exército, viu? Um exército de um Deus vivo. E eram homens também preparados. E estavam paralisados com medo. Veja que o medo faz você paralisar. E a palavra disse que 40 dias esse filisteu afrontava o exército do Deus vivo, de manhã, pela manhã e pela tarde. Já pensou? Palavras. Né? Então, não se limita à palavra, não deixe que a palavra lhe paralise, não deixe que a palavra lhe prenda, lhe cause medo. Hoje em dia tem pessoas que tá paralisado com medo, né? E o medo, ele impede que a gente prossiga. Mas em nome de Jesus, vence esse medo hoje, enfrente ele. Davi enfrentou. Enfrentou o gigante, mas enfrentou no nome do Senhor Jesus. É como você pode vencer o seu medo. Em nome de Jesus, acreditando que
o Senhor agirá por você. Davi, ele sabia da confiança. Davi sabia que o Senhor agiria, né? Porque assim, ele tinha a confiança e a convicção do Senhor. Né? E ele disse que se o Senhor livrou ele de um urso e de um leão, o Senhor livrará do filisteu também. Veja a confiança, né? Depositar a sua confiança no Senhor. E o Senhor honrou, né, a Davi. E não vai ser diferente com você. Deposite sua confiança no Senhor e enfrente o seu medo. Às vezes é uma palavra contrária na sua vida e você ficou ali paralisado, se alimentando. Às vezes é um processo que a pessoa passa de uma perda e fica paralisado. Mas vença em nome de Jesus. Use o nome do Senhor e vá. Às vezes tem pessoas que ficam traumatizadas com algo que lhe aconteceu e tem medo de... Eu já vi situações, né, de entrar no mercado, de sair de dentro de casa, de uma entrevista de emprego, de falar em público, né? Mas vença o seu medo em nome de Jesus. E que o Senhor lhe abençoe grandemente. E até o próximo vídeo. Se inscreve, compartilha, deixa teu like e comenta palavras boas, palavras de vida.